Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja nos assistindo. Hoje eu quero falar algo que já postei no meu blog já faz alguns meses. Porém, considerando que nós, os brasileiros, não gostamos muito de ler, Deus tem me inquietado para gravar este vídeo com a mesma mensagem. Espero que ela seja ouvida e seja motivo de reflexão para todos os que forem alcançados por este áudio. Não sei quantos de vocês ainda acreditam em sonhos, porém na madrugada do dia 17/6 deste mesmo ano, já em meio à pandemia, estávamos, eu e minha esposa, em Caldas Novas, na casa do meu filho, pastor Kleber, e por volta das 3 horas da manhã, tive um sonho. Vi uma grande multidão de pessoas usando máscaras, só que as máscaras eram diferentes das que usamos hoje. Elas cobriam não somente a boca e o nariz, mas também os olhos e os ouvidos. Nós estamos colocando uma imagem para que vocês tenham uma ideia de como mais ou menos era a máscara que víamos no sonho. Esta visão me preocupou bastante. Orei ao Senhor e pedi a Ele discernimento. Logo veio à mente e ao coração: existe uma pandemia muito maior e muito pior que a Covid-19. Muito preocupado com aquele sonho, com aquela visão, eu fui ao computador pesquisar para saber qual foi a pior epidemia de todos os tempos registrada. Seria a AIDS, que matou 32 milhões de pessoas e devastou países da África. Ou a peste negra, surto da peste bubônica, que arrasou a Europa entre 1347 a 1351, levando 25 milhões de vidas e deixando mais de 1000 cidades desertas. Ou a gripe, a grande gripe, a gripe espanhola, que assolou o planeta em 1918, matou quase tanta gente quanto a AIDS ou a peste negra em muito menos tempo. Foram pelo menos 20 milhões de cadáveres em apenas um ano. A estimativa de que tenham sido bem maior, cerca de 50 milhões. A epidemia, causada por uma variedade de vírus, influenza, ou mesmo da gripe comum, gerou pânico e rendeu manchetes nos jornais do mundo todo, ofuscando de longe os danos causados pela Primeira Guerra Mundial, que terminou naquele mesmo ano, deixando um saldo de 8 milhões de mortos. Nunca antes ou depois, uma doença matou tanta gente em tão pouco tempo. Depois de um tempo de oração e reflexão, cheguei à triste e assustadora conclusão: a maior epidemia de todos os tempos já está no Brasil há mais de 3 décadas. Ela chegou sorrateiramente e entrou no nosso país no ano de 1990, na cidade do Rio de Janeiro, através de um vírus introduzido em um pequeno aparelho chamado celular. Sim, esse pequeno aparelho que possivelmente cada um de vocês esteja com ele nas mãos neste exato momento. Este aparelho celular foi criado nos Estados Unidos pela Motorola e o propósito era nobre: facilitar a comunicação entre seres humanos, facilitar os negócios e a globalização. O celular é fruto do avanço da ciência e da tecnologia
através da inteligência do homem dada por Deus, o seu Criador. Porém, o diabo, o grande adversário, o nosso grande antagonista, ele não dorme. Ele esperava uma boa oportunidade para vingar-se das 10 pragas que foi enviada sobre o Egito. Pragas enviadas por Deus para castigar os egípcios e humilhar os seus deuses. O vírus introduzido por Satanás no celular, sem sombra de dúvida, é a 11ª praga, esta enviada pelo príncipe das trevas como uma revanche pelo que aconteceu no Egito há mais de 3.500 anos. Comecei a pensar nos efeitos da Covid-19. Primeiro, ela tornou-se uma pandemia, isto pelo seu alcance. Começou na China e chegou em todo o mundo. Paralisou literalmente as nações do mundo. Os transatlânticos pararam de navegar. Os aviões pararam de voar. As grandes e pequenas empresas paralisaram suas atividades. O comércio fechou, as igrejas, escolas, esportes, lazer, tudo paralisou, até a nossa liberdade de ir e vir. Muitas pessoas foram até algemadas e presas simplesmente por acreditar no seu direito assegurado na nossa Constituição. Ficamos isolados dentro de nossas próprias casas e, se não bastasse, ainda com uma máscara cobrindo a boca e o nariz, limitando a nossa liberdade de falar e respirar livremente. E no nosso isolamento, sendo aterrorizado, ouvindo cada dia os exagerados números de mortos contabilizados em todo o mundo como vítimas da Covid-19. E sem querer minimizar as terríveis consequências desta pandemia que estamos atravessando, como servo do Altíssimo, com os meus 75 anos de idade, já às vésperas de completar 76 anos, e a vivência ministerial de 53 anos, olhando pela ótica cristã, cheguei a essa desconfortável conclusão de que, de fato, a pandemia causada pelo Covid-19, assim como as outras, não tiveram e não terão o alcance tão grande e a malignidade causada pelo vírus do celular na vida espiritual, ou seja, no acampamento do povo de Deus. Você sabia a origem da palavra celular? Eu fui consultar e o dicionário diz que esta palavra tem a sua origem no latim cella, escrita com 2 L, que significa cela, como nós entendemos, é uma área que pertence ao local fechado, isolado. O vocábulo latino, por sua vez, veio do cellare, que quer dizer esconder. E pelo significado do nome podemos subentender a missão principal deste pequeno aparelho. O celular entrou no Brasil exatamente no dia 30 de dezembro de 1990. Nessa data, os aparelhos começaram a funcionar no Rio de Janeiro com a capacidade para apenas 667 terminais. E hoje, depois de um pouco mais de 3 dezenas de anos, só no nosso país existe mais de 230 milhões de aparelhos para uma população de 217 milhões de habitantes. E no mundo todo, diz a estatística, que existe 5,5 bilhões de celulares. Sem dúvidas, o celular veio para cumprir exatamente o que sugere a origem do seu nome, cela, ou prisão. E é por essa razão,
a nossa afirmativa: a maior e pior pandemia da história da humanidade é o vírus introduzido no celular. Acredite se quiser. As 10 pragas do Egito, veja, elas só alcançaram os egípcios, seus animais e suas agriculturas. Porém, o acampamento dos hebreus e aquilo que pertencia a eles não foram alcançados pelas pragas. Porém, a praga, através do celular, alcançou todos os homens e mulheres, crianças e adultos de todas as raças e tribos. Esta praga também alcançou o nosso acampamento e tem causado prejuízos irreparáveis. Vamos comparar juntos os efeitos desse terrível vírus. Primeiro, trouxe o isolamento social. Dentro de nossas casas, cada um com este aparelho na mão, com o olhar atento à telinha, para não perder as mensagens e as baboseiras que não param de chegar. Já não há mais tempo para o diálogo de família. Tenho visitado casa de irmãos na fé, até de pastores, e podemos ver a grande diferença. Já não há mais tempo para falarmos e ouvirmos os testemunhos cristãos daquilo que Deus está fazendo e quer fazer. As conversas já não mais estão fundamentadas, já não giram mais em torno da palavra de Deus, mas sim naquilo que diz este pequeno aparelho. O celular trouxe o espírito do consumismo, a quarentena espiritual, ou seja, a reclusão, submetida à igreja nessas últimas dezenas de anos, isto é, o arrefecimento da fé, a negligência, a ordem imperativa de pregar o evangelho a toda criatura, a perda de reverência ao lugar sagrado. Entramos na igreja e como se estivéssemos entrando no mercado. Todos vocês creio que estarão de acordo, porque esta é a triste realidade. Já não há mais aquela reverência que havia antes. Antes chegava na igreja, a primeira coisa que se fazia era dobrar os joelhos para orar, para falar com Deus, para agradecer por aquele dia e o privilégio de estar ali para participar daquele culto. Hoje é tão diferente. Vemos a grande volatilidade, ou seja, as mudanças de igreja em igreja. As pessoas só permanecem naquela igreja até o dia da sua primeira confrontação. Logo, eles procuram sair. Isso é algo muito terrível. Além de ficar prisioneiro, escravizado deste pequeno aparelho, ainda ficamos com uma máscara, como a que vi no sonho. Mesmo que seja aparentemente invisível aos olhos humanos, porém é perceptível esta máscara. Ela cobre não somente a boca e nariz, porém todo o rosto, alcançando os olhos e os ouvidos. E o propósito é limitar a nossa boca, a prática do louvor e do testemunho cristão, a respiração da fragrância de Cristo, que nos leva a uma maior intimidade com o Senhor, limita a visão e causa a triste miopia espiritual, limita a capacidade de ouvir a voz de Deus. Você vai ao culto, assiste o culto e não ouviu o que Deus falou. Talvez tenha ouvido e lembra de algumas palavras que o pregador falou, mas a mensagem que veio do coração de Deus, a mensagem de Deus para você naquela noite, nem sempre você tem capacidade de ouvir. Ouvir a doutrina bíblica e os conselhos, a orientação do seu pastor, do pastor da igreja, a orientação e o conselho dos pais, dos mais idosos. Tristemente, o celular cada dia
está se senhoreando da vida do ser humano. A idolatria é um pecado mortal, porque ela nos afasta de Deus. E o que é um ídolo? Todos nós sabemos que é tudo aquilo que nos afasta de Deus. O celular se transformou em um gigantesco ídolo, muito maior do que a estátua construída por Nabucodonosor da Babilônia. O celular tirou o culto doméstico dos lares, os momentos diários do devocional, tirou a comunicação, o diálogo entre os casais e filhos, substituiu a Bíblia, abriu a porta para a entrada de todo lixo moral para dentro dos nossos lares a qualquer hora do dia ou da noite, trouxe para dentro de nossa casa as aflições, inquietações do mundo, a criminalidade e a imoralidade em tempo real, causando pânico para nós adultos e os nossos filhos. O terrível vírus, através do celular, assumiu o senhorio e o controle de nossa família. Esta é a triste realidade. Esse aparelho não se afasta dos nossos filhos, desde que eles se levantam pela manhã até ao adormecer, sempre com o celular ao seu lado. A maioria, quando se levanta, já vem com o celular nas mãos. Vão à mesa com o celular, ao banheiro com o celular. Estão comendo e olhando o celular. A mãezinha, coitada, cozinha e lava as louças, porém também com o celular ligado. Que triste exemplo. A pandemia do coronavírus 19 é passageira. As outras pestes que mencionamos vieram por algum tempo e depois se foram, ou irão. Vacinas foram descobertas para a erradicação dessa praga. Porém, para a praga, através do celular, não há cura, não há vacinas. Quando alguém se dispõe a falar, esse tema é zombado, criticado e chamado de quadrado e antissocial. Ninguém nos ouve. Os filhos e netos se riem de nós e até pensam que estão brincando. Os pais tampouco estão preocupados com este assunto, ao contrário, estão trocando a chupeta de seus bebês com um novo aparelho celular. Os raros pastores que ainda têm coragem de falar esse tema em seus púlpitos são censurados. E alguns justificam o uso do celular na igreja para fazer fotos e vídeos. Que vergonha! Esqueceram que o culto é um momento sagrado ao Senhor. É um momento de adoração. O lugar de fazer fotos e vídeos de recordações são outros lugares. Para fazer fotos e vídeos da igreja, é agradar ao diabo, distraindo-se a você mesmo e os outros ao seu redor. Existem exceções. Quando é um culto festivo e o pastor da igreja precisa documentar aquele evento, então ele faz através de um profissional e depois disponibiliza aos interessados. Sei que não é fácil tratar este tema. Poucos são aqueles que se interessam ouvir e muito menos ler assunto como esse. E dificilmente alguém terá coragem de compartilhar em suas redes sociais um vídeo como esse, tratando esse tema. Porém, eu tenho paz em poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Esse é mais um grito de alerta que estamos dando em nome de Jesus. Deixo aqui o meu desafio aos pais e lideranças das igrejas para reagirmos e nos posicionarmos quanto a esta terrível praga. Vamos exercer autoridade sobre esse pequeno aparelho e usá-lo tão somente em nosso benefício, tornando nosso servo e não permitir jamais que esse tão pequeno aparelho se torne senhor da nossa vida e dos nossos filhos. Não podemos calar. A Bíblia diz para nós, pastores e pais, emboca a trombeta, porque ele vem como águia contra a casa do Senhor,
porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Está escrito em Oséias, capítulo 8, versículo 1. Também, para terminar, Provérbios 22, versículo 6, nos deixa muito claro a nossa responsabilidade sobre os nossos filhos. Se queremos que os nossos filhos permaneçam na casa de Deus, servindo ao Senhor e tenham um futuro que agrade a Deus e nos traga alegrias e felicidades, vamos fazer o que a Bíblia nos manda: ensina a criança, disciplina a criança, mostra a eles o caminho certo, as coisas certas. Ensina o caminho que ele deve andar. E diz, complementando o versículo, e até quando envelhecer? Daqui a 10 anos, 20 anos, com a idade que eles tiverem, seja o sistema político que seja, esteja o mundo como esteja, mas se nós ensinarmos os nossos filhos o caminho que ele deve andar, nós estamos cumprindo o nosso dever, a nossa responsabilidade diante de Deus. Um abraço para todos vocês. Deus os abençoe rica e maravilhosamente. Amém.